Tec 21 apresenta Conversas 4.0. Conversas 4.0. Inteligência Artificial, Internet das Coisas, Blockchain. Com Edilson Almeida e convidados. A tecnologia na rádio. Terça-feira, entre as 10 e as 11 horas. Conversas 4.0. Bom dia, ouvintes. Bem-vindos a mais uma edição de terça-feira de Conversas 4.0. Eu sou Edilson Almeida e tenho meus colaboradores comigo. Kies Canito, muito bom dia. Muito bom dia, muito bom dia. António Pinto, muito bom dia. Alcino Camota, muito bom dia. Nós temos dois convidados, que é o Joaquim da Piedade, que é da CoinTrader. Bom dia. Bom dia. E também temos connosco Amadeu Filipe, que é representante da Criptovida. Muito bom dia. Muito bom dia. Portanto, ouvintes, hoje nós vamos abordar um outro assunto relacionado à quarta revolução industrial, nomeadamente vamos falar sobre blockchain. Imagina uma corrente onde novos elos são acrescentados a cada 10 minutos e que esses elos não podem mais ser removidos ou alterados. E cada um deles ainda guarda uma série de informações, sejam transações financeiras ou dados como a origem de um alimento que você acabou de consumir no matabicho. Em linhas simples e gerais, isso é blockchain. Blockchain são correntes interligadas. O conceito de uma base de dados distribuída não é novo. Na verdade, o próprio conceito de blockchain tem mais de 25 anos. Mas foi depois de Satoshi Nakamoto, um grupo de pessoas que até hoje não sabem muito bem quem, que criou o Bitcoin, que é o Peer-to-Peer Electronic Cash System. Significa sistema de eletrónica, dinheiro eletrónico de pessoa para pessoa. É direto, sem passar por intermediários. Como a tecnologia teria capacidade para resolver o antigo problema do gasto duplo, é que entendemos o verdadeiro potencial da blockchain. Como é que funciona a blockchain? A blockchain é formada por uma espécie de livre-razão. Eu não posso abordar muito mais do assunto, porque eu sou meio leigo na matéria, tenho estudado um pouco mais, e eu tenho aqui os meus convidados, os meus companheiros que me vão elucidar, e a Cidade Capital, obviamente, sobre o que é blockchain. Eu vou querer saber de cada um de vocês qual é o conceito que tem em relação à blockchain. Eu vou começar nada mais nada menos com o nosso convidado Joaquim da Piedade. Ok, muito bom dia. Obrigado pelo convite feito. Quero parabenizar de primeira instância a criatividade feita do vosso lado de um programa tão interessante. Sim. E que vai ajudar muito na sociedade a conhecer mais um pouco dessa nova tendência tecnológica. Sim. Bem, na verdade, a blockchain é uma tecnologia em que permite usuários entre si fazerem transações por ativos digitais. Sim. Sem a necessidade de utilizarem um intermediário para que eles possam fazer esse tipo de troca. E ela é uma tecnologia pública em que pode ser consultada todas essas transações e também é uma tecnologia que tem como tendência de ajudar e ter formas também de alavancar boa parte de alguns problemas em que a sociedade em si apresenta e com o uso dessa tecnologia pode ajudar a resolver. Amadeu Filipe, pode-nos dar mais ou menos a sua explicação de como é que entende blockchain? Muito bom dia. Como o meu colega Joaquim da Piedade já acabou de explicar, a blockchain é uma tecnologia descentralizada, é basicamente uma base de dados que guarda todos os registros que os usuários interligados na rede fazem, ou seja, para envio de dinheiro, para envio de qualquer outro item, usando a rede. E esses registros são guardados em forma de blocos interligados, aí o nome em inglês blockchain, ou seja, a cadeia de blocos. Ok. António, quer adicionar alguma coisa? O blockchain é um bocadinho conhecido como um protocolo de confiança. Portanto, é uma base de dados convencional que funciona, como foi aqui já mencionado, como um livro de registro, portanto, entre as transações numa rede peer-to-people, portanto, entre pessoas, entre entidades, de forma segura. Não há uma necessidade de uma entidade central para validação destas transações. É uma plataforma inviolável e extremamente eficiente, daí ser uma oportunidade, obviamente, para as pessoas como para as empresas a sua utilização. Portanto, é dito que cada bloco dentro da blockchain possui uma pequena informação do bloco anterior, nesse caso, que leva um hash. As transações, um timestamp que define a hora de criação do bloco e um nonce.
compostos por números ou letras que garante que os hashes daquele bloco não possam ser replicados no futuro. Ou seja, deixa eu ver se compreendo. É um bloco que se eu quiser... Estás a ver um cubo mágico. Sim, sim. Aquilo é um bocadinho como se fosse o cubo mágico. Aqueles cubos, não é? Que dentro do cubo mágico... Que tem os padrões, não é? Certo. É um bocadinho como se fossem os cubinhos dentro do cubo maior. Ok. E depois os vários cubos mágicos, não é? Constituem a blockchain. Portanto, para quem está lá em casa e consiga mais ou menos ter uma ideia visual, são os cubinhos pequeninos que estão dentro do cubo mágico e vários cubos mágicos fazem a blockchain. Eu queria só acrescentar a questão da base de dados. Nós sabemos que nós hoje temos base de dados que são centralizadas. Por exemplo, se eu tiver uma empresa, eu tenho uma base de dados da minha empresa e é centralizada. E pelo fato de ser centralizada, eu posso fazer o que eu quiser da minha base de dados. Posso alterar, o administrador da base de dados pode fazer muita coisa. Sim. Quando nós viemos para o conceito de base de dados descentralizada, nós estamos a dizer que todos aqueles que participam numa rede, né, imagina que eu tenho várias pessoas que introduzem informação nessa base de dados. Essa base de dados só pode ser alterada. Primeiro, o primeiro ponto, ela não pode ser alterada. E tem que haver consensos. Né? Tudo que eu faço, toda a informação que eu ponho, é do conhecimento de todos os integrantes. Então, se eu tentar fazer qualquer tipo de alteração, todos os integrantes sabem. Isso traz depois o conceito da confiança. Okay. Né? Eu começo a confiar não nos participantes dessa rede, né? E começo a confiar num sistema que permite que não se adultere. Um exemplo muito prático. Nós estamos aqui todos nessa sala. Se nós chegamos a um acordo que vamos comprar um baú e vamos pôr um baú, por exemplo, num sítio, e todas as terças-feiras nós vamos pôr dinheiro e todas as sextas nós vamos retirar dinheiro. Mas cada um de nós tem uma cópia das chaves que tranca esse baú. Exato. E esse baú só pode ser aberto na presença de todos porque precisa da chave de todos. Sim. O que é que vai acontecer? No dia de irmos levantar o dinheiro, se não tivermos lá todos, ninguém vai conseguir mexer. Ninguém vai conseguir... Ou seja, é necessária a autorização de todos que estiverem na todos rede. estiverem na rede. E depois, outro ponto importante, que depois também os nossos convidados vão tocar, que eu posso pegar e dizer, não, eu vou tentar arrombar esse baú na ausência dos outros e depois vou conseguir tirar lá o dinheiro. Só que qual é o problema? O esforço que tu vais fazer para arrombar todos os cadeados, né, que tem o baú, que são dos outros, o valor, imagina, que vais gastar é muito maior do que o valor que está lá dentro. Logo, me desestimula a arrombar esse baú. Então, nós estamos a falar aqui de criar um sistema, e hoje nós temos muito problema de confiança nas transações, criar um sistema que permite que eu consiga interagir com um desconhecido e garantir que aquilo que eu estou a negociar com ele está salvaguardado. Okay. Não sei se concordam. Ainda aproveitando este exemplo aqui do QS, é só observar o seguinte: não é possível fazer uma transação dentro da tecnologia em que o utilizador não tenha os próprios ativos, nesse caso, que sustenta a tecnologia, um ativo digital. Okay. Para fazer uma transação é necessário que um deles tenha o ativo. No exemplo que deu do baú, se o baú não tiver lá os valores em que eles foram armazenando nele, se não tiver nenhum valor nesse baú, não tem como se fazer uma transação daqueles valores que estão no baú. Então, necessariamente, é preciso sempre haver um ativo para acontecer uma transação dentro dessa tecnologia. Então, isso já garante que mesmo os utilizadores não precisam conhecer-se para fazer a troca desses ativos dentro da tecnologia blockchain. Edilson, hoje eu vou estar quase como espectador, né? Não, impossível. Blockchain é algo que, pronto, se eu só leio... Foge um bocadinho do domínio. Foge um bocadinho... Parece complicado, mas foge. No fundo não é tão difícil quanto parece. Não sei, não é? Mas ainda me faz alguma certa confusão na cabeça. Mas já que estamos aqui todos, não é? Vamos tentar ter essa abordagem. Mas deixa ver se eu me situo. No fundo, o problema que o blockchain vai resolver é o problema da segurança e da confiança da internet. Ou da rede. É isto. A segurança do próprio do conteúdo que a gente quer criar. Por exemplo, vamos supor, eu recebo eu estou a fazer
vamos lá dizer, em termos de contratos, não é? Em termos de contratação ou em termos de serviços, não é? Eu, por exemplo, vou comprar um serviço online, não é? Qual é a garantia que eu tenho que o serviço que eu estou a pagar é verdadeiro? Ok, Ou estou a pagar pelo serviço certo? Vou tentar ajudar para ver que a tecnologia é tão... tem uma certa segurança e é fiável no uso dela. Por exemplo, um funcionário que trabalha numa instituição bancária, ele só a trabalhar dentro daquele sistema, ele é que adiciona os valores nas contas dos utilizadores. Okay. Quer dizer, tendo dinheiro como não, ele pode inserir valores na conta de um cliente do banco. Okay. Tendo o próprio funcionário do banco dinheiro ou não. O dinheiro físico ou não. Mas se ele pôr no sistema, automaticamente o cliente tem saldo e ele pode fazer movimentos. Já na tecnologia blockchain, para que isso aconteça, é necessário que tenha esses ativos digitais, ok? Que são os ativos que dão a sustentabilidade operacional da tecnologia. Isso significa, se o Missile Seed não tiver ativos, não tem como fazer transações dentro da rede. Então isso já torna a rede mais segura na questão de transações entre usuários dentro da própria rede. Então quer dizer que se alguém está a vender um produto, não é? Ele tem que me garantir que ele tem aquele produto. Eu não só estou a pagar por um produto que eu não sei que existe. Eu tenho certeza que esse produto existe. Não precisas... não precisas te preocupar em saber se ele tem ou não. Porque quando forneceres, por exemplo, a tua wallet, quer dizer, a tua carteira digital, ele tem que enviar lá esses ativos. Okay. Se ele não tiver, quando ele tentar mandar na rede em si, todos tem que ter uma validação de todos para ver se realmente esse ativo que vai enviar para outra wallet realmente tens ou não. Se não tiver, automaticamente não tens como fazer o pagamento desse produto. Ok. E relativamente a isso, o colega tocou no assunto dos contratos inteligentes. Por exemplo, nós hoje em Angola temos um problema que é a falsificação dos medicamentos, não é? Uma empresa fabrica medicamentos, uma fábrica, por exemplo, como a Shalina ou qualquer outra, ela pode trabalhar com contratos inteligentes e definir as regras exatas do que é um medicamento válido e o que é um medicamento não válido. Isso ajudaria com que as pessoas evitassem comprar medicamentos não válidos. Ou seja, você poderia ir à blockchain e conseguir verificar se a cápsula de comprimido que você tem é realmente original da Shalina ou não. Ok. Agora que tocou nos assuntos de contratos, uma contratação de um arrendamento de uma casa, não é? Como é que o blockchain pode facilitar entre a pessoa que vai arrendar e a pessoa que vai pagar a renda, não é? Bem, os contratos inteligentes, na verdade, são softwares escritos com determinadas regras. Eu, por exemplo, escrevo o meu contrato e digo, olha, eu vou arrendar a minha casa. O senhor Kies, mensalmente o senhor Kies vai me pagar um kwanza, por exemplo. O senhor Kies não tem como pagar menos de um kwanza no final do mês. Então, se eu posso assim entender, os contratos inteligentes são consensos que se criam entre as partes e depois nós programamos esses consensos dentro de um software e o software ele executa por si só, sem necessidade de novamente nós falarmos, quando aquelas condições todas que nós acordamos forem estabelecidas. Podemos dizer que é isso? Exatamente. Okay. Até a época do cancelamento, não é? Sim. Okay. Nesse caso vai se criar uma plataforma que vai operar dentro da tecnologia blockchain, com essas regras todas definidas para um contrato inteligente como esse, por exemplo, no aluguer de casa. Ok. Amadeu Filipe, a outra questão também que deixa-me assim meio baralhado. Quando se cria um blockchain, ou seja, eu faço uma transação, ele vai criando um registro, não é? Ele deixa um hash do bloco já existente para poder fazer a interligação. É bom explicar para poder criar essa questão do hash. O hash. Como é que eu explico o hash? Ok. Bem, relativamente aos blocos, eu acho que para quem está em casa a nos ouvir é meio complicado, é um conceito... Até para nós aqui é complicado, estamos aqui a esmiuçar porque a gente também quer compreender, porque o país precisa desse tipo de desenvolvimentos, não é? Blockchain... Ok, a interligação dos blocos, isso ajuda a evitar o duplo gasto, ou seja, eu tenho um kwanza, por exemplo, em moeda digital, né? Eu mando esse um kwanza ao meu colega, eu envio um kwanza ao colega, né? Eu já não tenho esse um kwanza.
Então, dentro da minha carteira, eu tenho um registro que diz que eu já não tenho este um Kwanza, eu tenho um saldo negativo. Sim. Um Kwanza está com um colega que recebeu. Só ele é que tem a autoridade de gastar esse um Kwanza para mandar para outra pessoa. Ok. Mas se eu não tivesse essa ligação, se eu não tivesse esse registro, eu poderia enviar este mesmo um Kwanza para Duas outra vezes, pessoa, três vezes. E isso é impossível. Nesse caso, o racho seria. O racho previne com que aconteça esse Duplicidade. custo ou duplicidade Sim. de gasto de um ativo, de um certo ativo. Ok, E ok. também salvaguarda também as próprias transações dentro da tecnologia. Nos finais, E agora, porque nós temos a questão do Bitcoin, do blockchain. Como é que nós podemos destrinçar o que é Bitcoin e o que é blockchain? Há uma dúvida também que paira muito no ar. ok. Hoje em dia as pessoas olham para o Bitcoin como blockchain e olham para blockchain como Bitcoin, mas são coisas totalmente diferentes. O Bitcoin se calhar representa 1% do que a tecnologia blockchain pode fazer. Blockchain é a rede pelo que funciona o Bitcoin, e Bitcoin é pura e simplesmente uma moeda que funciona sobre a rede blockchain. Ou seja, a blockchain é uma rede e o Bitcoin é um ativo que funciona dentro desta rede blockchain. E só para acrescentar, e hoje as pessoas fazem essa confusão porque o Bitcoin foi a primeira moeda Sim. a ser criada e a operar dentro de uma tecnologia blockchain. Então a tendência e a sua valorização hoje no mercado das criptomoedas tende com que as pessoas pensem que uma coisa é a outra, mas na verdade é por ser a primeira e as outras moedas vieram por meio desta, né? Então é a razão que ainda existe esse tipo de dúvidas e compreensão das pessoas com relação à blockchain e o próprio Bitcoin. Eu vou explicar aos ouvintes um bocadinho da explicação do que é o Bitcoin. Portanto, é uma criptomoeda descentralizada, sendo uma forma de dinheiro eletrônico. Foi inicialmente apresentada em 2008 na lista de discussão da Cryptography Mailing. É considerada a primeira moeda digital mundial, constituindo um sistema econômico alternativo de pessoa para pessoa, responsável pelo ressurgimento do sistema bancário livre. O Bitcoin permite transações financeiras sem intermediários, mas verificadas por todos os usuários. Ou seja, foi aquilo que o QS disse há bem pouco tempo. Eu não consigo mexer no nosso baú, não é, de dinheiro, se não tiver autorização do António, se não tiver autorização do Camota, se não tiver autorização dos nossos convidados. O Bitcoin permite transações financeiras sem intermediários, mas verificadas por todos os usuários de rede, que são gravadas em um banco de dados distribuídos chamado blockchain. Portanto, então esta é a correlação do Bitcoin com blockchain. Olha, eu no intervalo, na nossa preparação, estava a dar um exemplo muito prático, que é, nós temos o leite moça e temos o leite condensado. Nós sabemos que o que nós temos numa lata é leite condensado, mas como a Nestlé foi a marca, né, com leite moça que mais abrangência ganhou, nós hoje chamamos o leite condensado muitas vezes de leite moça, mas existem outras marcas de leite condensado. Para dizer o quê? Que o Bitcoin foi a primeira aplicação do blockchain, mas o blockchain tem inúmeras aplicações e eu acho que o Alcino tem aqui uns exemplos que é para as pessoas verem que há mais coisas além da questão das criptomoedas que nós podemos explorar, e acho que isso é que nos interessa porque temos muitos problemas que podem ser resolvidos com o blockchain. Alcino. Ok, na verdade eu não tenho exemplos, na verdade eu tenho perguntas para os nossos convidados, né? Porque das aplicações do blockchain eu li sobre, pode-se aplicar em contratos, já falamos de smart contratos, falamos nos serviços financeiros, né? As fintechs, né? Isso, né? Fintechs, não é? Onde os bitcoins depois também entram também nos serviços financeiros. Bens próprios, eu também posso, os meus bens, né? O meu carro, a minha casa, também há alguma aplicação com blockchain para assegurar essa informação. Na governação, votação, nos censos, nos exames. E uma questão que me chamou aqui a atenção é na identificação. Para se garantir a veracidade de alguma informação, como nos currículos, nas acreditações, nas certificações. Porque, por exemplo, eu por acaso a semana passada estive no Quilamba, no Inares, para tentar fazer a acreditação do meu diploma e do meu certificado. E eu vi que tinha lá muita gente e aquele processo é complexo. Será que o blockchain pode nos ajudar a garantir segurança nos certificados ou nos documentos? E, sobretudo, celeridade
na próprio processo da acreditação, porque há casos de pessoas que demoram meses e meses até terem o seu certificado acreditado pelo INARES. Certo, relativamente à segurança, ou seja, a autenticidade das identificações, a blockchain é aplicável. Existe uma universidade hoje, que é a Universidade de Nicósia, no Chipre. Foi uma das primeiras que lançou um sistema justamente para resolver o problema de identidades. E é um problema que nós temos cá em Angola, o que essa acabou de falar sobre o problema da acreditação. Imagino que se as nossas universidades tivessem todas elas interligadas a uma tecnologia, ou seja, usar uma base de dados baseada na tecnologia blockchain, não teríamos a necessidade de acreditar os certificados no INARES. A blockchain é pública. Quando alguém tivesse que levar esse certificado em Angola, numa empresa ou fora de Angola, a pessoa que tivesse que receber o certificado pode ser um empregador, pode ser uma outra instituição, poderia pegar o certificado com o código do certificado e verificar na blockchain se realmente é autêntico ou não. É muito simples, resolveria muitos problemas. Sim? Então estamos a dizer que, no caso, as universidades seriam parte deste blockchain, que cada aluno que terminasse um curso, a própria universidade, ao emitir esse certificado, emitia também uma informação no blockchain, que este certificado é autêntico, que basicamente é a mesma coisa que hoje faz, que acredito que o INARES envia uma solicitação à universidade para testar a veracidade do certificado e depois, quando tem esta resposta, é que autentica o certificado. Então estamos a dizer que as próprias universidades, dentro dos seus processos também, dos seus critérios, porem informação na blockchain, o próprio INARES continuaria a fazer a certificação, mas só que ia para o blockchain para verificar se já está lá e emitia em 1 minuto, se calhar. Ou então, se calhar, desaparecia, não é? Desaparecia o certificado? Não, o INARES, não é? Não necessariamente. Não necessariamente. A tecnologia, na verdade, não vem para eliminar instituições. Okay. A tecnologia vem para ajudar com que as instituições trabalhem com maior celeridade. Só isso. Ok. Então, quer dizer, por exemplo, num contrato, no smart contract, por exemplo, contrato entre senhorio e inquilino, se eu tiver o blockchain, se calhar já não precisamos ir ao notário. Eliminamos o papel e eliminamos o notário. Eliminamos o papel e o notário. Mas o notário pode existir. O notário pode ser a instituição que mantém a blockchain para fazer os registros, para fazer os contratos. Então aí precisas do notário. Ok. Eu acho que o trabalho torna-se muito mais leve, não é? Mais leve, certo. Digital, exato. Analisando as instituições públicas, nesse ponto de vista, e vendo o mercado num só, tem empresas que podem mostrar soluções para serviços públicos, mas é necessariamente ver os recursos humanos. Muitas das vezes não é falta de interesse das instituições públicas em encontrarem uma solução daquilo que a sociedade pede. Também tem os outros fatores, o fator financiamento para melhorar as suas infraestruturas, capacitação dos seus recursos humanos. E o país, por exemplo, nesse exato momento está a atravessar uma fase muito difícil. Se bem que pode-se fazer também um estudo de ver se um investimento em um smart contract pode resolver também boa parte do problema que também, no caso do INARES, por exemplo, apresenta, né? Tudo isso é preciso sempre fazer uma análise num todo, porque se perguntar ou fazer um concurso público de uma empresa que pode oferecer uma solução para o INARES, tem N, né? Mas sempre procedimentos que também têm que ser levados a conselhos de ministros, por ser uma instituição pública, tem o ministério em que é tutelado por ele, nesse caso o Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, são uma série de processos que às vezes também dificultam a inovação ou a implementação dessa tecnologia em instituições públicas. Mas isso era uma das coisas que nós estávamos há pouco a falar antes de começarmos o nosso programa, que era a questão da legislação. Ou seja, aqui o Estado tem um papel fundamental ao criar um conjunto de legislação que permita depois a outras entidades públicas, a outros institutos, aos ministérios, a empresas privadas, não é? Ao próprio BNA, aderirem à implementação do que é a rede, as plataformas de blockchain. Porque, por exemplo, este é um exemplo muito prático. A questão dos certificados, a questão muitas vezes até da documentação, até dos próprios veículos. Sim. Porque é que nós temos que andar com livretes, com mais documentos, carta de condução, depois estas entidades não emitem muitas vezes os documentos.
E, portanto, se calhar se andássemos com um conjunto de códigos, por exemplo, porque hoje em dia os telemóveis estão bastante difundidos. Se nós tivéssemos estas várias chaves nos nossos telemóveis, em aplicações, que até eram aplicações dos vários ministérios ou das várias entidades públicas e privadas, se calhar era muito mais fácil e muito mais seguro ter-se acesso a esta informação, era muito mais rápido, porque há também esta necessidade de, apesar dos constrangimentos que todos nós sabemos que o país atravessa, também capacitar o país para dar aqui um bocadinho alguns saltos. Ou seja, nós hoje em dia temos aqui uma janela de oportunidade que é de não tanto ficar para trás e não andarmos aqui a fazer também discursos muito tristonhos, mas se calhar vermos um bocadinho mais do que existe para além da linha do horizonte e darmos aqui um salto e fazer logo aplicações e sermos casos de sucesso e de referência em África. Nós, por acaso, vivemos várias situações aqui no país que são os empregos fictícios, ou seja, funcionários que não existem em várias instituições a nível nacional. Fantasmas. Funcionários fantasmas, melhor dizendo, fictícios fantasmas. Aconteceu uma situação no Quênia, onde o Estado utilizou blockchain para conseguir então perceber a veracidade dos funcionários que tinham, os efetivos e não efetivos, e eles repararam que em um ano conseguiram fazer uma reserva de 150 milhões de dólares que eram atribuídos a funcionários fantasmas. Acredito que a blockchain viria também para poder suportar, não é, na melhor segurança, no controle a nível de funcionários das empresas. António? Sim, alguns dos exemplos que nós aqui já mencionámos, por exemplo, este exemplo do Ministério do Ensino Superior, com a questão dos certificados, esta questão de controlar, no fim de contas, saber quem é que são os funcionários da administração pública, portanto, os funcionários públicos. Portanto, há pequenos exemplos que podem ser facilmente aplicáveis. Por exemplo, nós temos aqui um grande problema com a questão das terras. Portanto, em Angola há um grande problema de saber quem é que são os proprietários dos terrenos, não é? Conseguiria, se calhar, fazer-se um levantamento a nível nacional e depois, obviamente, um registro num blockchain sobre esta informação e facilmente era consultável em qualquer lado do país. A questão do bilhete de identidade que nós já trouxemos aqui algumas vezes para quem é de fora de Luanda, não é? Poder renovar o documento, poder solicitar porque perdeu o documento, sem ter que se deslocar à província. Todas estas informações, todos estes recursos que conseguem ser postos ao dispor das pessoas, da sociedade, do país, não é? E que são projetos que eu acho que são facilmente aplicáveis, porque nós temos aqui no nosso painel 2 exemplos de realidades que já existem em Angola. Portanto, nós não estamos aqui a falar nem com nenhum americanos, nem com nenhum japoneses que transacionam ou que dominam a tecnologia. Portanto, isto é possível fazer-se hoje em Angola com pessoas e com recursos. Eu gostaria, no primeiro programa, nós falámos sobre a quarta revolução industrial e um dos receios que nós apresentamos era o fato de nós, com Angola como país africano, estamos a ficar para trás dentro do nosso próprio continente. Então nós também fizemos uma pesquisa para saber quais são os países que já têm alguma política. E da pequena pesquisa que nós fizemos, nós vimos, por exemplo, no caso da África do Sul, onde o presidente Cyril Ramaphosa fez um anúncio em fevereiro de 2018 em que afirmava que iria criar uma comissão em parceria com o setor privado para discutir os impactos de novas tecnologias como o blockchain. Quer dizer que isso já é um assunto de interesse público. No Quênia, o ministro das Tecnologias de Informação nomeou uma equipa com cerca de 11 colaboradores para estudarem, num período de 3 meses, possíveis aplicações de inteligência artificial e blockchain. Então, nós estamos a dizer que nós temos aqui muitos problemas que podem ser resolvidos com blockchain. E estamos a falar do próprio lema do governo, que é o combate à corrupção, que o blockchain pode ser aplicado, por exemplo, no México já utilizam blockchain para concursos públicos, que torna o processo, sobretudo, muito mais transparente. Nós temos aqui problemas ligados com a questão dos medicamentos, que temos muitos medicamentos falsificados. A ONU estima que nos países em desenvolvimento, cerca de 10%
daquilo que é comercializado é falsificado. Então, nós podemos ter aqui, né, aplicando a blockchain, a possibilidade de rastrear esses medicamentos, e também tivemos o caso dos alimentos. Tivemos o caso da Bruma Angola e todo esse processo que não nos dava garantia de que os alimentos eram alimentos próprios para consumo. Então, temos aqui um campo muito grande em que a tecnologia blockchain pode ajudar, e o que nós temos que fazer é olhar para isso, como eu chamo sempre, com senso de urgência. Temos que ter senso de urgência de pegarem técnicos como os que estão aqui, que conhecem a matéria. Temos que desafiar o governo a levar esses assuntos para o Parlamento e, sobretudo, se calhar encontrar novas formas, né, porque a tecnologia nos permite isso, encontrar novas formas para resolver esses problemas que se calhar com os métodos atuais nós não estamos a conseguir resolver. Não sei se concordam com essa breve explanação. Depois dessas duas intervenções, vem aquele lado de reconhecimento do vosso excelente trabalho. E só o facto de estarmos aqui e abordarmos um assunto como esse, vocês criarem um espaço dentro da LAC e falar disto, mostra que a própria LAC em si também já está a dar uma boa ajuda no desenvolvimento ou a divulgação dessa própria tecnologia. Também não podemos esquecer aqui o patrocínio da NCR e HP pelo próprio programa. Isso mostra realmente que já existem empresas privadas, não estamos a falar em Estado, que também já impulsionam a maior divulgação desse tipo de conhecimento, ou maior divulgação para conhecimento dessa tecnologia. Agora, resta, como já estamos a dar aqui um espaço, da parte do governo também terem tempo para começarem a ouvir o vosso programa, analisarem os convidados que aqui têm, né, as empresas que já trabalham nisso, para que também mais pessoas se interessem, porque é preciso que nós criamos uma moda, porque o governo só se interessa pelo número de pessoas em que vai consumir. Exato. Podemos ter um produto muito valioso, mas só 2 pessoas consomem, não interessa para o governo implementar. Aqui o tema de hoje, o blockchain, tem ganho e tem vindo a ganhar uma grande relevância como resposta a um dos principais problemas, que é, por exemplo, a questão da cadeia de abastecimento. Sim. Nós sabemos que muitos dos produtos são importados, e com a tecnologia blockchain nós conseguimos basicamente obter, obviamente, informações sobre quem é que são os fornecedores deste produto, portanto, saber mais sobre o produtor, o local de produção, as escalas, toda a cadeia de valor. Toda a cadeia. Depois temos esta informação que é passada ao transportador, a questão do retalhista, portanto, quem vende o produto, quem consome e de quem regula, nomeadamente institutos de defesa do consumidor ou institutos públicos, como, por exemplo, o Ministério do Comércio. E, portanto, consegue, de certa forma, controlar toda a cadeia de abastecimento e ter esta informação sobre determinado produto que foi produzido numa qualquer parte do país ou do mundo, não tem que ser só do estrangeiro, atenção. Mas perceber por onde é que este produto passa e controlar, por forma a reduzir a probabilidade de problemas, sejam aqueles de aspirar a datas de validade ou, por exemplo, as questões de falsificações. Mas agora, uma questão interessante sobre o blockchain lendo, ouvindo, o blockchain nos dá maior transparência, nos dá a segurança, a integridade do próprio sistema e os custos são relativamente baixos, não é? Em relação aos sistemas convencionais. Mas agora a questão quais são as desvantagens da utilização do próprio blockchain e quais são os riscos, porque eu vejo que é aquela ligação peer-to-peer, não é? Se é peer-to-peer é uma ligação direta, é de pessoa para pessoa, exato. Não é pessoa para pessoa, não é computador, vamos dizer computador para computador, não é? Qual é os problemas que podem advir a esse tipo de conexão, não é? Porque eu posso ter, se calhar, um vírus no meu computador e passar para o teu. Há casos de situações de blockchain que foram hackeados, há ou não, pronto. Quais são, sobretudo, os desafios para não só a implementação, mas para a própria disseminação, né? Temos problemas de escalabilidade, também temos alguns... Sim, porque aí um ponto interessante. Normalmente, blockchain está sempre ligado ao Bitcoin, embora blockchain é a tecnologia, mas está mais ligado aos serviços financeiros. E serviços financeiros nós temos muitas fraudes.
não é? E mesmo o blockchain surge daquela época de quando se deu a bolha imobiliária nos Estados Unidos, em 2008, onde houve a crise. Então as pessoas agora confiam muito, passaram de certa forma, não é, a confiar no blockchain. Mas eu acho que também deve ter algumas desvantagens, não é? Sim. E há medidas que devem ser tomadas também. Não são tudo Os nossos convidados estão a rir porque aí há coisa aí. Certo. Bem, é como qualquer outra tecnologia, a blockchain é uma tecnologia nova ainda, né? Começou agora e requer investimentos, requer muita pesquisa. Desvantagens existem várias. Hoje, para usar a tecnologia blockchain, ou seja, para fazer uma transferência, precisas de uma conexão à internet. A África tem um problema, que é o problema de conexão à internet, é um problema que tem que ser resolvido. Ainda existe o problema, se quiseres participar da rede como um nó, não como um utilizador, mas como um nó que vai validar e verificar transações, precisas ter uma cópia completa da blockchain, que o tamanho é excessivo, precisas de uma boa conexão de internet, precisas de hardware suficiente. Energia também, não é? Precisas de energia. Apesar de que existem outras, além da blockchain do Bitcoin, existem blockchains que são relativamente mais familiares quanto a isso, quanto ao consumo de energia. E existe um grande movimento de investigação, de pesquisa, para tentar melhorar cada vez mais. Relativamente aos hacks que aconteceram... É possível acontecer? O hacker conseguir desbloquear um dos blocos? O que acontece não é o hacker desbloquear um dos blocos. O que acontece nos ataques é o hacker atacar a carteira do usuário. Ou seja, o que acontece nos bancos hoje em dia. Não é o hacker que vai ao banco e rouba o dinheiro do servidor do banco. O que acontece é o hacker descobrir o teu acesso do internet banking, a tua chave de segurança, ou ter os teus detalhes do teu cartão Visa e roubar o dinheiro. Mesma coisa na tecnologia. Então, mas nesse caso, mas ele para poder ter acesso àquele bloco, ele para poder entrar, não é, neste cofre, nesse caso, tem que ter o consenso de todos nós. Nós somos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos aqui dentro. Não, mas ele entrou via tu. Ele não está justamente a invadir a rede ou a tecnologia. Ele está a utilizar... Ele está a invadir um dos utilizadores da tecnologia. Ou seja, ele usa a minha password para poder entrar, será que é isso? Ele faz passar por ti. Resumindo, é como se fosse o cofre de uma agência. Sim. Okay? Tem pessoas determinadas para ter acesso ao cofre, que tem o PIN. Se um dos funcionários dentro da própria agência, que não esteja autorizado, mas sabe o PIN do tesoureiro, nesse caso, que tem acesso ao cofre, ele pode ou não pode ter acesso ao cofre? Pode. Então, mas espera aí. Isso, por exemplo, num colega, né? Vamos dizer, um funcionário interno, mas tem também aquele que é o prestador de serviço. Eu já, por acaso, me deparei dentro de uma agência bancária em que tem os jovens que fazem limpeza. Sim. Ele não é funcionário do banco. Mas se ele também conseguir esse PIN, pode ou não pode ter acesso ao cofre? Mas aí é a minha pergunta. Ele até pode ter acesso, mas depois qualquer movimento que ele faz dentro desse bloco, todos nós depois acabamos por notar. Mas vamos notar como se fosses tu a fazer, porque ele está a usar a tua senha. Agora, outra questão... Mas espera. Antes da questão. Não, mas tem uma particularidade muito boa. Deixa eu terminar. Ele pode até, nesse caso, conseguir... ele não vai invadir a rede, vai invadir os teus ativos que tens de grande valor dentro da rede. Okay. Por isso é que diz, invadiu, tirou X bitcoins. Ele não invadiu a rede, ele invadiu a tua wallet, a tua carteira onde tem esses ativos valiosos. Ok, ou seja, é como se ele entrou no cofre e tirou todo o dinheiro. Ele não mexe nos meus bitcoins, mexe só no bitcoin da pessoa a quem ele conseguiu entrar. Onde tem armazenado lá os bitcoins dele. É como se fosse, entrou no cofre da agência X, onde ele tirou todo o dinheiro. Não tirou o dinheiro todo do banco, tirou de uma agência. Okay. Agora, o que acontece dentro da rede bem interessante? Ele, quando tira aquilo, na rede você não tem como, por exemplo, se alguém invade um banco ou uma agência, ele pode tirar o dinheiro e depois, para localizar esse dinheiro, tem que fazer um número de exercícios, ver as células, essa coisa toda. Sim. Na blockchain você pode rastrear de forma pública. Pública por quê? Porque da primeira transação que ele vai fazer, da wallet onde ele invadiu, até a wallet onde está a guardar, todo mundo pode acompanhar. Esta questão da rastreabilidade. Sim, todo mundo pode acompanhar. E o que é que pode acontecer? À medida que vai ser acompanhado, por isso é preciso também ser um especialista, à medida que ele vai ser acompanhado, até a utilização final em que ele vai fazer sempre as trocas. Porque ele, para conseguir tirar
converter esses ativos, por exemplo, digitais, que têm agregado um valor, ele, por exemplo, pode querer trocar com uma moeda fiduciária. Mas, com a ajuda, neste caso, dos governos, nesse caso, as autoridades competentes para isso, é possível recuperar. Por quê? Porque ele, sem trocar com esse ativo digital com uma moeda fiduciária, ou com dólar, euro ou kwanza, ele não tem utilidade também. Ele pode até sentir, vai circular só dentro da rede. É outra pergunta que eu queria fazer. É possível, se eu tiver 50 mil bitcoins, eu vou ao banco e digo, olha, eu preciso levantar dinheiro, eu tenho 50 mil bitcoins, dão-me dinheiro vivo? Podes converter, vendes, isto é como se fosse um leilão. Isso é nas Vais casas de câmbio, não é? É assim, na verdade, um bitcoin está agregado a um valor. Qual é o valor de um bitcoin? Olha, nesse Em exato kwanza, momento- vamos dizer. Olha, nesse exato momento eu deixei ainda no período da manhã 5.200. Aquilo é muito Bitcoin- volátil, o preço dele é volátil. Bitcoin, 5.200 dólares. 5.200 dólares, repito, não é Espera aí, 5.200 kwanzas, são 5.200 dólares cada bitcoin. Um Bitcoin. Então significa que tu tens 50 mil Bitcoin, multiplica por Sim. 5.200 dólares e podes ter uma ideia de se tu és rico ou pobre. 1.500.000, peraí. 260 milhões de dólares. 260 milhões de dólares. Então, mas agora tem uma questão. Esta quantidade de Bitcoin que tu tens, eu vou dar aqui um exemplo muito prático. Por que é que esses ativos têm um preço muito volátil e por que é que eles agregam um valor muito importante? Eu, se tenho Bitcoin, eu vou querer, por exemplo, comercializar. No teu caso, queres vender. Sim. Aqui o Amadeu tem Kwanza, o QS tem dólar, ele tem euro e eu tenho reais. Então, tu que tens o Bitcoin, vai meter no mercado. Quem quer trocar os Bitcoins com essas moedas fiduciárias. Cada um vai oferecer, podes oferecer o preço e cada um vai fazer a sua oferta. Ok. À medida que nós vamos comprar, eu, por exemplo, tenho R$1, vou comprar o teu Bitcoin. Mas o meu objetivo é querer ter o euro. Eu compro o teu Bitcoin com R$1 e vou trocar com o QS que quer comprar também o Bitcoin. Mas o preço que eu comprei em R$1 não será o mesmo em que ele vai comprar com euro. Ok. Então é por isso que o Bitcoin passa a ser uma moeda tão valorizada, passa a ser um ativo agregado em vários valores de moedas fiduciárias. Por quê? Porque ele tem valor em quase todas as moedas fiduciárias. Joaquim, todos os ouvintes estão atentos. Eu continuo a processar toda essa informação que nós estamos aqui a partilhar. Mas, suponhamos, há um ouvinte que está em casa e ele quer saber. Pronto, eu amanhã quero comprar um Bitcoin. Como é que ele faz? É simples. No mercado nacional ainda não temos assim uma exchange operacional 100%, né? Que possa, com Kwanza as pessoas podem adquirir o Bitcoin. Sim. Então, a pessoa pode conseguir por meio de um trader. Eu, por exemplo, sou um trader, né? Eu comercializo esses ativos digitais. Explique-nos como é que funciona o trader. O trader é aquela pessoa que nem uma Kingla. Ok. É que nem uma Kingla, uma casa de câmbio, né? Sim. Não vai Mas ser uma casa de câmbio, é a exchange. digital, nesse caso. Nesse caso, não. Nesse caso, eu vou atuar como uma Kingla, porque eu não tenho uma plataforma para fazer esse tipo de troca. Ok. Se for uma plataforma, é aquilo que eu disse. Se o país tivesse uma plataforma, podia ser como fosse uma casa de câmbio, Ok. em que a pessoa dá os kwanzas e recebe esse ativo digital. Mas se a pessoa não tem domínio para utilizar essas plataformas, então pode recorrer a um trader. Um trader é aquele que faz comércio de moedas digitais. Eu tenho, por exemplo, Bitcoin. Eu posso vender a qualquer pessoa e receber em qualquer moeda fiduciária. Eu, se quiser euro agora, posso vender, por exemplo, no QS. O QS que você está interessado em comprar Bitcoin, eu dou-lhes Bitcoin e ele me dá os Mas dólares. dás-me de que forma? Onde é que ele fica armazenado? Eu tenho que criar eu tenho que ter um processo. Amadeu, como é que me podes ajudar nesse sentido? Eu quero comprar Bitcoins. Onde é que eu guardo meus Bitcoins? Como é que eu faço isso? Ok. A primeira coisa que tens que fazer é criar uma carteira. Existem várias aplicações. Ok. Existem São vários grátis? Ou sites, tem são de ser grátis, pagas? totalmente grátis, não pagas nada. Existem carteiras que podes utilizar num telemóvel. Ok. Baixas a carteira, a aplicação da carteira, crias a conta, vai-te dar um endereço, que chamamos de carteira ou wallet, mais conhecida como wallet. E quando quiseres comprar, vais ter com a pessoa que vai te vender e diz-lhe, olha, quero Bitcoin X, tem aqui os kwanzas, e esta é a minha carteira. Mas, portanto, cada Bitcoin são logo 5 mil dólares, certo? Mas Eu- 0,00. Não, vê, mas é interessante que a pessoa não necessariamente é obrigada a comprar um Bitcoin. Os próprios ativos digitais podem ser fraccionados. Existem, por exemplo, sites que fazem já esse tipo de conversões.
põe a moeda fiduciária e ele vai te dar os satoshis. Nesse caso já não vai ser um Bitcoin, vai ser satoshi. As frações do Bitcoin é equivalente a esse valor, ok? Mas o lado interessante é que, para além da própria tecnologia, ainda precisa-se sim das instituições bancárias. Por quê? Porque é a parte da conversão ou a troca Para dos poder ativos validar. digitais, dos ativos digitais com moedas fiduciárias. Ok. Por exemplo, quem tem o Bitcoin vai transferir os seus Bitcoins, os seus satoshis a outro por via digital, que são as wallets, conforme o Amadeu explicou. É grátis, cada um pode ter uma wallet como se fosse uma conta bancária digital. Mas aquele que vai comprar o ativo digital, esse dinheiro, a moeda fiduciária, é física. Ele não vai pegar isso e vai meter na rede virtual. Então, necessariamente, vai precisar de quê? De uma agência em que a pessoa que tem o Bitcoin tem que ter uma conta bancária. Então, ele vai pôr o dinheiro, vai depositar na conta dele bancária. Depois dele confirmar que o dinheiro foi depositado, aí ele pode transferir os seus ativos digitais na wallet desta pessoa que quer o Bitcoin. Tudo via virtual é rápido, mas de forma física tem que ter sempre uma garantia que recebeu os valores. Amadeu, eu já consigo comprar uma moto ou um carro só com Bitcoins? Consegues. Explica-me como é que funciona mais uma vez. Tem empresas Dá-me que já um aceitam exemplo. Bitcoin? Existem hoje várias empresas que aceitam Bitcoin. Eu aceito Bitcoin. Mauro Costa, fica atento aos Bitcoins. Hein? O dinheiro físico começa a perder a expressão, temos que estar atentos ao Bitcoin. Por isso o motivo que eu estou aqui a fazer várias perguntas, que eu, a partir da manhã, Bitcoin. Amadeu, faz favor. Eu aceito Bitcoin particularmente. Existem várias empresas que aceitam Bitcoin. Existem plataformas hoje que podes comprar o bilhete de passagem com Bitcoin, podes comprar casa, podes comprar tudo. Existe tudo. Antônio, Podes já usa comprar tudo Bitcoin? com Bitcoin. Antônio? Por acaso nunca utilizei, mas efetivamente já tive em sites em que no momento de pagamento podes realmente pagar com bitcoins. Ok. Agora, eu tinha só aqui o... Espera, o Amadeu ia acabar o verdade. raciocínio das compras. Se eu posso comprar um carro, posso comprar uma moto com Bitcoin. Se o vendedor não aceita Bitcoin, por exemplo, existem as plataformas que nós conhecemos como Exchange. A Exchange é basicamente uma plataforma que facilita a troca de ativos digitais, ou seja, de moedas digitais. Do Bitcoin, por exemplo, né? Existem várias outras. Se tiveres Bitcoin, queres pagar uma coisa na China, podes mandar o teu Bitcoin numa Exchange e a partir dessa Exchange te convertes para uma moeda fiduciária, que é o RMB, ou dólar, ou euro, e diz a Exchange que eu preciso transferir este dinheiro para esta conta. Transferes diretamente para a conta do vendedor e aí consegues adquirir o que bem entenderes. Há um aspecto que eu gostaria de mencionar. Michael Carrier disse que a maior economia não é mais a americana nem a chinesa, é a economia da internet. Ele diz que pela primeira vez a internet inventou a sua própria moeda. Vocês colaboram com essa ideia? Certo, e o Bitcoin é um dos grandes exemplos. O Bitcoin é uma moeda que não pertence a nenhum país. O Bitcoin é uma moeda que pertence a todo mundo que usa a internet. Não tem nenhuma bandeira, não tem um idioma. E só para reforçar, se analisarem bem a revista Forbes dos homens mais ricos, você vê a maior parte de agora dos novos homens que entraram lá são pessoas que são traders. Pessoas que trabalham com criptomoedas. Mas não será uma bolha especulativa? Não, se quiseres até ter uma ideia disso, Alcides. Alcino Camota. Alcino. Eu desafio aqui o Antônio a NCR fazer uma experiência a receber pagamentos com Bitcoin. E poderá ver quanto é que eles vão ter de compliance, nesse caso, em moedas ou divisas, porque é uma da dificuldade. Porque essa vantagem que o país pode aproveitar. Nós temos uma grande dificuldade de conseguir isso. E antes de nós estarmos aqui, eu ainda disse no fim, se houver muita circulação de ativos digitais no nosso país, é a nossa própria moeda também nacional que vai ser valorizada, porque ela vai fazer par com esses ativos. Esses ativos têm a possibilidade de trocar por meio dessas exchanges com outras moedas. Isso também ajuda o próprio Estado na dificuldade de distribuição de divisas. Por exemplo, no caso da NCR. Não sei se eu estiver errado, Antônio, pode me corrigir. Por exemplo, a NCR, por exemplo, acredito que tem dificuldades de manter o seu estoque. Mas se eles trabalharem com
uma empresa que faz trading, que tem... Nesse caso, com a sua empresa, nesse caso. Não tem empresa. Isso pode ajudar quê? Pode ajudar a própria NCR a procurar ter maior capacidade de atendimento do estoque dos seus produtos. E ainda tem outra particularidade muito boa. As transações que a NCR vai ter com os seus fornecedores poderão ser mais eficientes. Então tem muitas vantagens que pode ser utilizar dentro da blockchain e também desses ativos que agregam valor. Então agora faço a pergunta ao António. António, vocês têm fornecedores que já funcionam com Nós Bitcoin? já tivemos uma ideia de lançar uma criptomoeda aqui em Angola, porque nós temos a loja online, a NCR Online, e seria um desafio engraçado. Parámos-nos, foi com um constrangimento legal, ou seja, não existe na legislação angolana, que suporte a questão da transação de uma criptomoeda nacional e, portanto, não podemos arrancar com este projeto. Mas já pensámos até há alguns largos meses atrás nesta questão, por acaso. Bem, ainda bem que tocaram nesse ponto, que nós sabemos que nós temos em todos os países órgãos reguladores que, sobretudo, servem para proteger os consumidores, sobretudo a maioria, né? E muitas vezes as inovações não trazem benefícios para a maioria, trazem para alguns. E há um trade-off, no caso, por exemplo, estamos a falar do BNA, entre não coartar a inovação, porque o país precisa de avançar, e sobretudo garantir que os direitos daqueles que são a maioria estão salvaguardados. Como é que, no caso, o BNA pode se posicionar para não coartar a inovação, permitir que as fintechs avancem e garantir que a maior parte dos consumidores de algum modo não saia lesado com alguma atitude não menos coerente ou profissional de exchanges ou de instituições que trabalham com criptomoedas? Bem, como uma entidade reguladora, o BNA, eu acredito que tem realmente a responsabilidade de proteger os consumidores, mas também tem a responsabilidade de promover a inovação. Então, eu acredito que o BNA tem que tentar se aproximar mais para os outros governos que já funcionam. A África do Sul, por exemplo, eu acredito que Angola tem boas relações com a África do Sul e a África do Sul implementou imposto para quem lida com Bitcoin, por exemplo, e o governo fatura com isso. É uma forma de rendimento que o próprio governo consegue arrecadar. Se o BNA abrir-se um pouquinho mais para perceber a tecnologia, ver os potenciais, as potencialidades que a tecnologia oferece, eu acredito que nos próximos anos o BNA pode dar muitos passos. E a nível da África, Angola está muito atrasada relativamente à tecnologia blockchain. Existem muitos países que estão cada vez mais evoluídos, países que usam blockchain ou sistemas bancários baseados na tecnologia blockchain, conseguem transferir dinheiro de um país para outro. Serviço de remessa de valores, por exemplo, regulamentado pelos bancos centrais, mas funcionando com a tecnologia blockchain. E que eu acho que para a nossa banca, eu aconselharia a nossa banca a abrir-se um pouquinho, a entender a tecnologia e tirar os pontos positivos que ela oferece. E, por exemplo, na questão, por exemplo, nós sabemos que os bancos trabalham com, por exemplo, SWIFT, né, para a transação de um banco para nacional para um estrangeiro. Que vantagens tem ou que melhorias tem entre o blockchain, utilizar o blockchain para essas transações e o SWIFT? Qual é a vantagem que tem? Ok. Os bancos hoje trabalham com correspondentes, ou seja, se o banco, se o BFA quiser mandar um dinheiro para a China, o BFA se calhar vai ter que passar por um correspondente. Mas se o BFA tiver a usar um sistema financeiro ou uma aplicação financeira que trabalhe sobre a tecnologia blockchain, a mais conhecida é o Ripple. O Ripple tem um sistema que é usado hoje pelos grandes bancos centrais mundiais. Se o BNA tiver a usar essa tecnologia e o outro banco destinatário tiver a usar a mesma tecnologia, a transação será ponto a ponto. Será o BNA diretamente com aquele banco, sem a necessidade de intermediários. O BNA, no caso, não, o banco comercial, o BFA. O BFA, digo. Sim. Só de falar um pouco do próprio BNA, não vamos ficar despercebidos, porque o próprio BNA já está a trabalhar nisso.
É importante que também as empresas, quer dizer, a startup e as fintechs que já têm essa iniciativa, aproximem-se mesmo também ao próprio BNA, porque não podemos só esperar que eles que se aproximem a eles. É necessário fazerem palestras nesse caso, né? Sim, palestras porque para poder melhor divulgar, melhor certo, explicar. Mesmo nós hoje aqui temos um bocadinho mais de informação em relação ao blockchain, como é que funciona, bitcoins, mas é necessário fazer mais estudos, fazer mais divulgação. Acho que o que é gosta das palestras... Eu até vou parabenizar mesmo aqui ao QS, também ao próprio BNA, pela primeira iniciativa que eles deram de um fórum, que foi um tema já interessante, né? Claro, que ainda não é a realidade que nós estamos aqui a abordar, foi um tema mais direcionado para o mercado financeiro angolano. Mas é uma iniciativa já bem interessante e, por acaso, estou a aguardar para este mês, né? Acho que vamos falar agora do recursos humanos, que esta é a grande dificuldade que temos. Portanto, eu vou querer agora que cada um de vocês dê uma conclusão do que é blockchain, o que é Bitcoin, para que as instituições, para que o BNA, para que o nosso país, então, comece a olhar para esta nova vertente de uma forma benéfica para nós, que nos facilite na independência da gente poder fazer transações sem intermediários e sem os atrasos que a gente tem registrado ao longo dos tempos. Bem, eu olho aqui para duas vertentes. Uma vertente é a questão das criptomoedas, já vimos aqui toda a facilidade que tem, e outra vertente é a questão do smart contracts. Nós temos muitas atividades no nosso país que têm muitos intervenientes e aí temos muita burocracia. Eu acho que é uma saída muito grande nós estudarmos o blockchain e, sobretudo, criarmos consenso entre as organizações para montarmos esse smart contract e assim podemos reduzir muito a burocracia e a corrupção no nosso país. António? Eu acho que aqui a conclusão do meu lado é que basicamente o blockchain é uma tecnologia que diretamente apela à questão da confiança. Que é um princípio básico nas relações de mercado, portanto, entre as empresas, das pessoas com a sociedade e, obviamente, das entidades estatais para com a sociedade. E, portanto, eu acho que esta questão da confiança pode ser reforçada com a utilização do blockchain e pode ser aplicada, como nos exemplos que nós aqui falamos, neste desenvolvimento que todos nós acho que procuramos um bocadinho para Angola. Amadeu? Para concluir, eu acredito na tecnologia blockchain e acredito que será o futuro e espero que os bancos estejam abertos para abraçar isso, porque eu creio que nos próximos anos os bancos que não quiserem investir nisso, eu creio que estarão fora do sistema. Alcino? Blockchain é algo novo para mim, mas pelo que eu percebi é uma tecnologia que vai trazer maior segurança e vai dar maior confiança aos consumidores. E um aspecto muito importante é que essa tecnologia mexe com o sistema de pagamentos. E o sistema de pagamentos de um país é muito importante. E os bancos, o Banco Nacional, né, que é o Banco Central, e os bancos comerciais também têm que estar muito atentos a essas tendências, porque as mudanças nesse setor financeiro alteram muita coisa e nós não podemos ficar para trás. Joaquim? Só tenho a dizer que a tecnologia é a oportunidade que o nosso governo vai ter para nos posicionarmos no desenvolvimento tecnológico que os outros países já têm. Ao cidadão, procurem conhecer mais, procurem entender mais sobre ela, para não ficarem simplesmente numa ideia negativa sobre o uso da própria tecnologia. E as empresas privadas, procurem adaptar-se nela, porque será uma das formas que elas também poderão ter para oferecer melhor serviço aos cidadãos e ao Estado também para melhorar a oferta dos seus serviços públicos. Resumindo, é a nova tendência que devemos aceitar. Conversas 4.0 fica por aqui hoje. A criptografia, Bitcoin, blockchain, mexer um bocadinho com o meu juízo e eu vou processar por isso. O processo também. Nós estaremos juntos próxima terça-feira. Conversas 4.0. Tec 21 apresenta Conversas 4.0. Conversas 4.0. Inteligência Artificial, Internet das Coisas, Blockchain. Com Edilson Almeida e convidados. A tecnologia na rádio. Terça-feira, entre as 10 e as 11 horas. Conversas 4.0.